Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora com o nosso bate-papo do dia. Comer pão é um hábito diário para a maioria dos brasileiros, principalmente no café da manhã, da tarde e nos intervalos das refeições. Mas você já se perguntou sobre esse alimento? Quais são os benefícios dele para a nossa saúde? Hoje nós estamos recebendo a nossa parceira do programa Estilo de Vida, a nutricionista Isabela Moura, que vai falar a respeito sobre este alimento, quais são os seus benefícios e alguns mitos e verdades a respeito dele. Isabela, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Então a gente já começa falando, Isabela, o que é o pão exatamente? Bom, o pão costuma dizer que é o queridinho, né? Quem é que não come pão de manhã, gente? Até aqui na nossa região amazônica, que a gente tem um costume muito grande de comer a tapioca, mas mesmo assim o pão está presente. Com certeza, está presente. Bom, como semana que vem já é Corpus Christi, né? Costumo dizer que o pão, ele é o corpo de Cristo e está em várias culturas, né? O pão é a mistura de água, fermento, farinha e com isso, ele traz inúmeros benefícios, é só saber qual escolher. E a quantidade também. E a quantidade também. Agora, quais são os tipos de pães disponíveis? A gente tem uma variedade muito grande, que vai desde o mais conhecido pão francês, até para quem busca uma melhor qualidade de vida, né, Isabela? Justamente. Nossa, hoje a gente tem inúmeros tipos de farinha, né? Tem a farinha de pupunha, que é pouco conhecida, agora está sendo mais divulgada agora na Amazônia. Tem o pão de batata, pão de cenoura, pão com fibras, né? Com grãos. Existem inúmeras variedades de pães. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 6, que fala a respeito desses tipos, um pouco apresentando para a gente a tabela nutricional, qual a diferença entre um tipo e outro. O nosso primeiro pão é o pão light. O que a gente pode dizer desse pão, Isabela? E apresenta para a gente. Certo. O pão light são para as pessoas que querem emagrecer, vamos dizer assim, né? E é melhor se for rico em fibras. Ele tem uma diminuição da quantidade de algum componente dele do ingrediente, ou é açúcar, ou é o sal, que é o sódio, ou pode ser em gorduras. Ele tem essa diminuição. Em algum dos ingredientes dele vai ter a diminuição de algum ingrediente. Agora, além do pão light, a gente tem outros tipos que apresentam vários grãos. Por exemplo, a gente tem o pão de 7, 9 e 12 grãos, né? Certo. Quantos pães, né? A gente chega no supermercado, meu Deus, o que eu vou escolher no supermercado, né? Mas os que têm mais grãos costumam ser os melhores, né? Só tem que dar uma olhadinha nesse pão, ver quais são os ingredientes, de preferência quando começa com farinha integral, farinha de trigo integral, esse pão é perfeito. Né? Porque tem muitos pães integrais que não são integrais, infelizmente. Então a gente tem que ficar de olho mais uma vez no rótulo. No né? A gente rótulo. sempre diz isso aqui no programa Estilo de Vida. Não adianta a gente dominar o assunto, receber essas informações do programa, mas não ler o rótulo. Não ler o rótulo. Agora, a gente estava falando a respeito de quem busca essa qualidade de vida mais saudável realmente. Mas existe um mito ou verdade a respeito do pão que dizem que os dois tipos engordam, tanto o pão francês com a massa branca, tanto o pão integral. Porém, um é melhor do que o outro. Mas por que os dois engordam e um é melhor do que o outro? O que isso quer nos dizer? Certo. Os dois, vamos dizer assim, o pão branco, ele é mais absorvido pelo corpo mais rápido. Então, você come e daqui a pouco tá com fome de novo. Então, só um talvez não te sacie, né? Quero 1, 2, 3, 5... E o pão integral é melhor pelas fibras, porque você come, você fica mais tempo saciado e não vai procurar comida muito rápido. Então, o branco vai fazer engordar mais facilmente. Então, é a respeito da quantidade. A quantidade. Né? Agora, existe um outro tipo de pão que não é muito conhecido, não é muito divulgado, porém existe. Por isso, Isabela, vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 7, que é o pão preto. Certo.
certo, pão preto. Esse pão ele tem a durabilidade mais baixa, vamos dizer assim, ele dura 2 dias, 3 dias, depende da conservação, porque são usados alimentos mais naturais, o açúcar mascavo, uma farinha integral, então ele é feito de forma mais natural. É ótimo, uma delícia, ele tem a consistência mais durinha, para quem gosta, né, não está acostumado também com ele. Mas ele é um pão super bom. Não sei se você já teve a oportunidade de experimentar. Não, ainda não é uma tive a delícia. oportunidade. Realmente ele é feito com produtos mais naturais, o açúcar mascavo, tem essa caramelização também com esse açúcar. A gente está percebendo que o aspecto dele é um pouco diferenciado. Justamente. Em comparação com os outros tipos. Ele apresenta também alguns grãos, né? Alguns grãos. A aveia entra. Depende da pessoa que vai fazê-lo, né? Mas geralmente entra alguns grãos e ele é durinho, assim. É difícil, assim, mastiga, mas ele não tem aquela liga como o pãozinho branco. Aquele fofinho, né? Isso. Agora, quando ele apresentar esse açúcar mascavo, isso quer dizer que um diabético, por exemplo, não pode consumi-lo? Ou pode, só que com uma quantidade mínima? Ele pode com moderação, né? A gente diz que diabetes hoje não é uma coisa tão terrível. Desde que a pessoa saiba se alimentar direitinho, ele pode fazer o consumo até do pão branco mesmo. Agora a gente tem o pão com aveia, e esse é ótimo, viu? É uma delícia. Até o gostinho dele é diferenciado, a aveia deixa um pouco esse pão mais crocante, realmente terando até fome, nessa hora da manhã, né? Então ele também é recomendado para quem quer ter essa melhor qualidade de vida. Justamente. Agora tem uma dica muito importante ali, quem deseja baixar o colesterol. Certo, preferir esses pães com os grãos, a aveia, a chia, a linhaça, eles são muito bons para baixar o colesterol. Até mesmo se não for no pão, em outro alimento. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 8 no ar, que a gente vai falar sobre esse pão de linhaça, que tem uma curiosidade muito grande a respeito desse pão, que ele é rico em um óleo que é fonte de ômega 3. Justamente, Nádia. O óleo de linhaça, assim como a chia, eles dois são ricos em ômega 3. Isso vai trazer inúmeros benefícios. Hoje a gente já se fala de ômega 3, a suplementação, né, que é encontrada em peixes, e agora na linhaça e na chia, que é uma novidade que tem chego em Manaus e em outros estados. Agora ele tem essa ação antioxidante, atua no equilíbrio hormonal feminino. Então, para as mulheres é uma ótima pedida. Uma ótima pedida, além de regular o intestino. Quem tem probleminha, né, toma bastante água, tem que tomar água. Porque senão... Agora é importante a gente falar, Isabela, a respeito desses alimentos, seja o pão, bolacha, ou até mesmo o macarrão, que hoje a gente já encontra no mercado, essas versões integrais, que ele faz uma ação oposta quando a gente não consome a quantidade de água, né? Quando não consome, aí, infelizmente, vai fazer o contrário. A pessoa vai ficar constipada, vai reclamar. Então, começou a comer pãozinho integral, um iogurte que tenha uma linhaça, qualquer tipo de alimento, tomar água, para ajudar nesse processo. Agora, existe uma quantidade de pão ideal para consumirmos por dia? Como eu falei no início, a gente normalmente consome tanto pela manhã quanto no lanche da tarde, ou até muitas vezes nos intervalos das refeições, né? Para quem estuda ou faz uma outra atividade. Vai depender da pessoa, da situação, de como é que ela está fazendo esse alimento, mas geralmente a gente recomenda de 1 a 2 pães por dia. Agora, se for integral, a gente pode aumentar um pouquinho e ir para uns 3 a 4 pães, não tem problema. Então é importante a gente balancear. Balancear. Agora, vem uma outra dúvida na minha cabeça, Isabela, a respeito do pão caseiro. Como ele é gostoso, né? Muito. Nossa. Porém, isso quer dizer que ele tem mais gordura por ele ser feito dessa forma caseira? Então, o que acontece também, novamente, como a gente não sabe, né, feito caseiro, cada um tem o seu jeitinho de fazer o pão. E geralmente acontece de usar mais a manteiga, acrescentar mais, então às vezes eles
pecam na gordura, acaba colocando um pouquinho a mais. Então é um pouquinho mais gorduroso, sim. Então a gente deveria diminuir essa quantidade. Diminuir, sim. Apesar de ser uma delícia pão caseiro. Agora, para quem tem intolerância ou alergia a alguma substância que contém no pão, a gente sabe que hoje está muito em evidência a questão do glúten, né? Que contém nas massas. O que a gente pode fazer, então? É indicado substituir ou existe um pão indicado para essas pessoas? Existe um pão, já tem no mercado, hoje já está mais fácil o acesso desses pães. Quem não pode consumir o glúten, procurar o pãozinho nutrição. Quem não pode mesmo, corre para a padaria, que sempre tem agora. Agora é importante a gente falar também, bater na mesma tecla, a questão do rótulo, porque eu tenho intolerância e eu já encontrei pães falando sobre uma raspa de trigo, uma raspa de glúten, que teve essa contaminação, né, na sua produção. Certo. Realmente tem que estar olhando. Eu peço sempre para os meus pacientes olharem, vamos olhar os ingredientes. Como eu falei para você, existe o pão integral, daí a gente lê o primeiro ingrediente é farinha de trigo branca. Não é integral, né? Não começa com a farinha de trigo integral. Então tem que estar olhando o rótulo, é muito importante. Isabela, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo do dia. E você de casa, está perdendo o nosso bate-papo? Quer participar, enviar suas perguntas e questionamentos? Mande já para o número 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!